As parábolas de Jesus, elas são usadas como símbolos de realidades espirituais, éticas e morais do cristianismo. Então, quando Jesus contava uma parábola, ele estava querendo transmitir uma mensagem, um ensinamento, uma mensagem espiritual para nós. Então, não era apenas uma historinha que ele estava contando, mas era uma história com o propósito de nos revelar, de nos ensinar, e dessa forma, por meio dessas histórias, ele ia fixando ensinamentos importantíssimos para as nossas vidas. E os evangelistas registraram essas parábolas. No caso da parábola do rico e Lázaro, só Lucas é que nos traz esse relato desta parábola. Uma parábola muito importante, mas só Lucas fez isso. Foi o único que registrou essa parábola. Os outros evangelhos deixaram escapar essa parábola dentro de um propósito de Deus, é claro, né? Mas Lucas não. E ele mesmo diz, Lucas, quando ele começa o relato do seu evangelho, no primeiro capítulo de Lucas, ele diz assim: eu fiz uma acurada investigação de tudo, desde a origem, uma exposição em ordem de tudo que Jesus fez e o seu testemunho deixado ali no coração e na vida das pessoas que ele pesquisou. Está lá em Lucas, no capítulo 1, no verso 3. Então, por esse trabalho, por essa pesquisa histórica tão acurada, Lucas pôde deixar registrado para nós esta parábola do rico e Lázaro. O texto de Lucas 16, a partir do verso 19, nos diz: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. E havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Essa parábola, ela traz ensinamentos muito importantes para nos falar acerca daquilo que acontece depois que a gente morre. Você sabe o que acontece depois que a gente morre? Você sabe como é que é o mundo do outro lado? Vamos falar sobre isso à luz desse texto, desta parábola do rico e Lázaro. Nessa parábola, nós temos alguns personagens. Nós temos o rico, nós temos o mendigo chamado
Lázaro, nós temos Abraão, ou o seio de Abraão, nós temos o inferno e o céu, ou seio de Abraão. Esses dois lugares distintos. Então vamos, olhando para essa parábola, nós vamos tentar aprender algo mais aqui daquilo que Deus tem para a gente nesta oportunidade. Amém? Então presta bem atenção. Quem era o rico? Como era o nome dele? A parábola diz apenas que era o rico. Eu estava pesquisando sobre isso e tem uma tradição que circulou nos primeiros séculos do cristianismo, que o nome daquele rico era Finéias. Era o nome dele, Finéias. E observando pelo que o texto nos revela, pode manter a sua Bíblia aberta, você vai olhando aí, aquele homem rico, ele era materialista. Ele era materialista. Olha o que o texto diz sobre ele. Certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Está aí no verso 19 de Lucas 16. Então, pelo comportamento dele e até pelas suas vestes, já dá para a gente fazer uma investigação e começar a tentar entender quem era aquele homem. Então vamos dar uma aí de Sherlock Holmes. E vamos ver aí, por que essa roupa? Quem era este homem que valorizava uma roupa de linho finíssimo? Era alguém extremamente materialista. Porque o investimento para ter aqueles bens era muito alto. Então o que importava para ele era o corpo, era a matéria. Então o que importava para aquele homem rico, era a matéria. Isso fazia um homem materialista. E todo materialista, ele é um ateu. E como materialista, ele não se importava com as coisas espirituais. O que importava para ele era a matéria, era o corpo. Você conhece alguém assim? Esse homem materialista, ele não tinha tempo para as coisas espirituais, porque ele estava sempre preocupado com a matéria. Correr para ganhar mais e manter a sua riqueza. Então essa era a preocupação, com a matéria, com o corpo. Tem gente que cultua o corpo nas academias aí, mas não cultua a Deus, nem trabalha com o seu espírito. Você já parou para observar isso? Tem gente que está muito preocupado com os bens materiais, mas não tem nenhuma preocupação com a sua vida espiritual. Tem gente que se preocupa e até faz seguro do seu carro, seguro da sua casa, mas não tem nenhum seguro espiritual, porque não tem preocupação com o lado espiritual. É só a matéria que interessa. Assim vivia este homem rico. Mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Ele era também hedonista. O que é isso? Hedonista é aquele que vive voltado para o prazer. Ele só buscava o prazer da carne, o viver suntuosamente. Mas como é que a gente sabe disso? O texto de Lucas 16, verso 19, vai nos dizer: todos os dias, aquele homem saía para as baladas e vivia regalado e esplendidamente. Todos os dias se regalava esplendidamente. O texto é até um exagero. Se regalava esplendidamente. Bastava dizer se regalava. Mas o texto quer fazer com que passe o ensinamento e a mensagem de que ele estava exagerando nisso. E ele fazia isso todos os dias. Todos os dias aquele homem buscava o prazer. Se vivia assim, regalado e esplendidamente. No texto grego são duas palavrinhas para que a gente tenha essa tradução aí, se regalava e esplendidamente. A primeira palavra no grego significa eufraino, que quer dizer estar satisfeito, ser feliz, ou de vida suntuosa. E a outra palavra é lampros, que quer dizer prazer da carne, o viver suntuosamente, o ser feliz. Então, o fim último
daquele homem era o prazer. O fim último do hedonismo é o prazer. Então, para que ele possa viver bem, ele tem que estar desfrutando dos prazeres da carne. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que só tem tempo para o lazer, para o prazer, para as saídas com a turma, para a bebida, para os bares, os botecos, as noitadas? E quando você convida ele para uma célula, ele diz, não tenho tempo. Quando você convida ele para receber Jesus no seu coração, ele diz, sou muito jovem, preciso aproveitar a minha vida. Já ouviu falar desses? Que vivem para aproveitar a sua vida. É aquele homem voltado para o prazer. Ele só quer saber do prazer. Ele só quer saber de desfrutar, viver esplendidamente, regaladamente. E aí ele vai estar feliz. Se no final de semana ele não puder sair ou não puder beber, para ele a semana foi horrível. E você vai perguntar a ele no seu trabalho, como é que foi sua semana? Ele vai dizer, foi horrível. Estava doente e não pude sair. É o homem que só vive voltado para o prazer. Mas o texto também nos dá mais umas outras dicas de quem era esse homem. Este homem rico, ele era espiritualmente confuso. Como materialista, ele devia ser um ateu. Porque o materialista, ele só crê na matéria. Ele não crê que existe um Deus aí. Ele crê na matéria. E a matéria acaba e acabou tudo. Então ele vivia voltado para o prazer. Ele vivia voltado para a matéria, para a riqueza. Ele não tinha preocupação espiritual. Por que isso? Provavelmente, ele não acreditava em nada. Ele não acreditava que tinha vida após a morte. Ele achava que era só aquilo. E que surpresa aquele homem teve quando ele morreu. Ele era confuso espiritualmente porque quando ele chega do outro lado, ele muda de ideia. Sabe por quê? Porque ele viu que existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que a sua vã filosofia podia imaginar. Aí ele, naquele desespero, agora ele quer ir para o céu. Não tem mais jeito. E ele fica agoniado ali, mas não tem mais jeito. Ora, era ateu, agora crê em Deus e quer ir até para o céu? Eu não lembro o nome, não anotei aqui, do criador do ateísmo. Ele escreveu livros e desenvolveu essa filosofia nos últimos minutos da sua morte. Morreu de uma doença terrível. Ele gritava de dor. E ele disse para as enfermeiras que estavam ao seu redor. E disse assim, por favor, queime os meus livros. Para que ninguém leia mais sobre isso. Porque ele viu que tudo aquilo era um grande engano na sua vida. Aquele homem rico, quando ele chegou do outro lado, ele viu como é que eram as coisas. E parece que naquela confusão espiritual que ele vivia, ele abandona o ateísmo, abandona o materialismo e agora ele vira, sabe o quê? Espírita. Parece que ele está numa sessão espírita agora, ele diz assim, manda um morto ir lá avisar meus irmãos. E ele diz, o texto vai dizer, Pai, eu te imploro que eu mande Lázaro à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que ele lhes dê testemunho, a fim de que não virem, para que eles não venham também para este lugar. E ele diz mais, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Isso é coisa de doutrina espírita. O espiritismo prega o trânsito livre dos espíritos, para lá e para cá. Aí ele vem na terra, visita, e tem gente que viu, e disse que conversou com ele na sessão espírita, e aquele negócio todo. Eu lembro de um discípulo nosso que passou umas experiências duras nessa área, e foi muito visitado por um pessoal dessa doutrina. E a irmã dele tinha falecido de parto, e ela era uma médica. E aí disseram, ela está lá na sessão espírita e venha ver. E a mãe dele foi um desespero, vão lá ver. Ele disse, mas eu não acredito. E aí foi lá que a carta escreveu.
Aí escreveu a carta. Ele disse assim: oh meu Deus, minha irmã, quando morreu era tão inteligente e agora voltou semi-analfabeta, com tanto erro de português. Que é isso, gente? Não tem cabimento um negócio desse. Aquele homem vira espírita, parece, porque ele diz assim: manda um espírito lá do morto visitar lá. Aí Abraão, na parábola, é Jesus contando a parábola, né? Diz assim: não funciona assim. Quem morreu não vem mais. Não vem mais. Aí você pode dizer: ah, mas eu vi. Você pode ter visto espíritos malignos, demônios que vivem para lá e para cá, visitando as pessoas. E ele é o pai da mentira. Pode se transformar até em anjo de luz para enganar os escolhidos. Aí aparece mesmo. Teve uma dessas aparições que saiu uma equipe da igreja orando para expulsar o demônio, e aquela jovem dentro de casa, possessa de espíritos malignos, caminhava do jeito que o pai caminhava. E pedia cigarro do jeito que o pai fumava. E o pai tinha morrido há pouco tempo. E a família estava desesperada e dizia: é ele ali. E ela imitava a voz do pai. Quando repreenderam o demônio ficou dando risada da cara do povo. Não tinha nada disso. Puro engano. Puro engano. O que Jesus conta na parábola é que quem morreu não vem mais. Nem passa de lá para cá, nem de cá para lá. Não tem jeito. É assim que funciona. Então aquele homem rico, espiritualmente confuso, deixa o ateísmo, deixa o materialismo, agora vira espírita, aí o espiritismo não resolve, e agora o que é que resolve? Nada mais resolve. Perdeu a oportunidade enquanto estava vivo. Mas vamos mais à frente. O texto ainda nos ensina mais algumas questões. Aquele homem rico, ele era capitalista. Um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Esse linho finíssimo, naquela época, era o linho egípcio, famoso até hoje em nossos dias. Naquela época, aquele linho finíssimo custava o dobro do seu peso em ouro. Era uma roupa caríssima. Poucos tinham a oportunidade de se vestir daquele jeito. E na parábola de Jesus ele vai dizer: tinha um homem rico, se vestia com esse linho finíssimo, que o peso do linho custa o dobro dele em ouro. Só se preocupava com o capital. Era o tecido mais caro daquela época. E o capitalismo prega o consumismo, o gastar, o esnobar. Não é nem o que você precisa, é o que você vai aparecer com ele. Assim vive o capitalismo, ensinando o consumismo desenfreado, desesperado até, na bolsa de valores para ficar mais rico. Ainda que isso corra um grande risco de um prejuízo, mas defende fervorosamente que você não pode nem deve investir na igreja. É o capitalismo. Para que investir dinheiro em igreja? Para que entregar os dízimos do Senhor? O que é que está por trás disso? Aí tem gente que cai na teia do capitalismo e ele diz: eu tenho que comprar roupas melhores, por isso não posso entregar os dízimos. Eu tenho que comprar um carro melhor, por isso não posso entregar os dízimos. Eu tenho que investir mais dinheiro nos meus negócios, por isso não tem dinheiro para eu dar para a igreja, porque a prioridade não é o espiritual. Mesmo que Deus dê os 100%, ele não devolve, porque ele está preso ao capitalismo. Deus dá 100% e fica esperando a gente devolver a 10ª parte, que ele diz: é minha essa parte. Eu vou te dar 100%, para você me devolver 10% disso, ok? Aí a pessoa diz: sim, pode me dá mais, Senhor. Aí Deus vai dar os 100%. E a pessoa não é capaz de devolver os 10% que pertence a Deus. Por quê? Porque ele precisa de mais. É o capitalismo. Ele tem que consumir mais e mais. Na porta da casa daquele rico, tinha muita gente concorrendo com as esmolas por ali, ou as migalhas. Tinha mendigos e tinha cachorros. Sabe por quê? Porque o rico esnobava tanto naquela época que eles limpavam os dedos e a boca com pão e jogava fora. Não usava. O guardanapo do rico naquela época era pão. O pão naquela região
não é o pão no formato da gente, que a gente está acostumado a ver. O pão lá é redondo. Se vestia daquele jeito, e como rico, as pessoas já sabiam. Eles pegavam o pão e usavam como guardanapo. Depois de limpar a boca, era aquela migalha que o mendigo ficava esperando. Só que quando ele jogava, os cachorros vinham junto também. E a disputa era grande. Lázaro, coitado, doente, cheio de chagas, como é que ele ia brigar com os cachorros? Você conhece alguém assim, tão miserável, que é incapaz de ajudar alguém, que é incapaz de dar uma esmola, que é incapaz de estender a mão para ajudar uma pessoa? E se ajudar, tem interesse nisso. Eu quero que essa palavra incomode o seu coração, meu querido. E você passa a dar esmolas. E você passa a ajudar ao pobre e ao necessitado. Eu quero que você abra o seu coração, abra a sua mente para entender isso. Deus já nos deu mais do que a gente precisa. Sabia disso? Fala para a pessoa que está do seu lado, eu tenho mais do que eu preciso. A Bíblia nos diz, se você tem o que comer e com o que se vestir, de nada mais você precisa, meu irmão. Não é o que a Bíblia nos ensina? Então a gente tem mais do que a gente precisa. Vamos falar de Lázaro. Quem era Lázaro? Quem era Lázaro? Não era o Lázaro lá de Betânia, não. Você conhece o Lázaro lá de Betânia, irmão de Marta e Maria? Aquele era rico. Aquele que morreu e Jesus ressuscitou. Isso prova que Jesus não tem nada contra rico. Nem nada contra pobre. E nada a ver. Tem gente que interpreta a parábola do rico e Lázaro dizendo, tá vendo? Ele foi para o inferno porque é rico. Agora me dê seu dinheiro para cá. Que história é essa? Tem nada a ver. Nada a ver. A questão não é você ser rico, porque você vai ser muito rico. Alguns receberam e creram. Né? Então eu vou repetir para quem sabe mais alguém acordar aí. Você vai ficar muito rico. Mais gente acreditou nessa palavra. Eu vou repetir para mais gente ainda acreditar. Você vai ficar muito rico. Você vai prosperar sem limites. Aleluia! Glória a Deus! Então Deus não tem nada contra rico. Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Está lá na Bíblia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vamos falar do mendigo agora. Quem era Lázaro? Era esse mendigo. Ele era tão pobre que não conseguia suprir as suas necessidades. A palavra usada no texto grego para falar desse mendigo aqui de Lázaro é pitokos. É a raiz da palavra rastejar. Ele rastejava socialmente. Ele rastejava materialmente. Ele rastejava de todo jeito, coitado. Estava lá embaixo. Destituído de riqueza, destituído de posição, influência ou honra. Era aflito, desamparado, impotente. Aí o texto no dicionário grego diz assim, aquele que não tem ninguém por ele. No popular, Lázaro era um coitado. Estava ferrado, coitado. Não tinha ninguém por ele. Era essa a situação de Lázaro. Jesus ele montou essa parábola para chocar os seus ouvintes. Para dizer, ele era pobre ao extremo. E certamente causou surpresa aos ouvintes dessa parábola, porque eles imaginavam na sua cultura e religião que uma pessoa tão pobre daquele jeito não ia nunca chegar no céu. E que surpresa foi Lázaro para o céu. Olha, meu querido, quando você chegar no céu, você vai se surpreender, porque você vai encontrar muita gente lá, que você acha que nem estava, viu? Mas você vai ficar surpreso também, com tanta gente que você acha que ia e não vai. Mas fulano não está aqui. Procura, não está. Aí você vai tomar um susto e dizer, o quê? Fulano aqui? É, porque Deus é misericordioso. Dê a ele um aplauso bem forte. Aleluia! Aleluia! Lázaro era aquele enfermo, aquele cheio de chagas, de úlceras, que os cachorros, aproveitando algum cochilo dele, vinham lamber-lhe as feridas. Nós estamos falando de alguém muito pobre, do mendigo, enfermo, jogado na rua, entregue à própria sorte,
Quantos Lázaros nós temos encontrado em nosso caminho? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você encontrou algum Lázaro hoje? Você conhece algum Lázaro? Você sabia que cada Lázaro que Deus coloca em nosso caminho é, na verdade, um teste para provar o nosso coração? Você sabia disso? Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Diga assim para ela. Você sabia que quando Deus coloca um Lázaro no nosso caminho, é para testar o nosso coração? Cuidado, que pode estar passando um Lázaro na sua porta e você não está enxergando. Talvez você esteja tão preocupado com tantas outras coisas que você não consegue enxergar o Lázaro que Jesus colocou na sua porta para desafiar a sua fé, para testar se você é crente mesmo. Se você despede o Lázaro sem ajudá-lo, a sua fé está morta, meu querido. Porque, como diz Tiago, no capítulo 2, ele diz assim, se você diz para um necessitado, um carente de roupa, de alimento, diz, vá em paz e se aqueça, isso seria a forma correta de exercer a fé? Não seria esta uma fé sem obras? Hoje Deus quer nos ensinar algo novo aí para nos desafiar. Viu? Porque nós não podemos despedir Lázaro sem ajudá-lo. Você sabe o que significa a palavra Lázaro? Aquele que é ajudado por Deus. Deus é o seu ajudador. É o Lázaro. A palavra Lázaro significa isso, meu querido. Lázaro é, Deus é o seu ajudador. Então, o nome dele, Lázaro, é um desafio para os servos de Deus. Deus deseja então que os seus servos cuidem dos Lázaros da vida. Mas parece que Deus escolheu a pessoa errada, ou a porta errada, quando colocou aquele Lázaro na porta daquele rico. Botou ele no lugar errado, na porta errada. Será que foi mesmo? Será que Deus erra assim? Parece que Deus escolheu a pessoa errada, ou Lázaro errou de endereço, estava no portão da casa errada, porque o rico não lhe dava nada. Quando Deus é o ajudador, Ele não desce do céu para ajudar. Ele usa a gente para fazer isso. Entendeu? Então não despeça Lázaro sem ajudá-la. Porque aquilo ali vai ficar na sua consciência. E você vai lembrar e dizer, mas por que eu não ajudei? Por que eu não reparti o pão com o faminto? Ah, mas ele estava bêbado. E Deus mandou perguntar qual era o estado dele, por acaso. Ah, mas se eu for dar o dinheiro, ele vai comprar droga e ajude ele. Uma certa ocasião, Jesus estava ministrando a palavra e foi o dia inteiro e tinha uma multidão morrendo de fome. E os 12 de Jesus escolheram o caminho mais fácil. Disseram para Jesus, despede esse povo lá que já tem o dia todo, é um monte de pobre aí, não tem nada para comer. Manda eles embora, para eles procurarem qualquer venda por aí se virar. Jesus olhou para ele e disse, que negócio é esse? Dá-lhes voz de comer. Mas Senhor, a gente não tem dinheiro não aqui, o negócio está difícil. E onde é que vai comprar comida para tanta gente? E Jesus disse, então sente eles e você vai ver como é que a gente faz. Veja o que é que vocês têm aí. 2 pães, 5 peixinhos, tá bom, entrega aqui para mim. Porque nas mãos dele, o Senhor multiplica. Não se preocupe quando você repartir o pão com o faminto, porque Deus vai trazer muito mais para você. Provérbios diz, aquele que dá ao pobre, empresta a Deus, e ele paga, viu? Pode ter certeza disso. Pode crer nisso, meu querido. Aí, muitos dão uma de crentão, que vai para o céu, mas não ajudam ninguém, não dá uma esmola. Como é que pode isso? Não investe nada na obra de Deus, não é capaz de dar uma oferta, não é capaz de investir na obra do Senhor. Quando faz isso, é uma vez perdida na vida, e ainda dá resmungando, e quer saber o que é que fizeram ou não com o dinheiro que ele deu. Para ajudar uma pessoa, tem que fazer um cadastro, a ficha. E se descobre que ele errou na vida, opa, não dou mais. Porque ele errou, ele bebeu não sei quando, ele fez. Que isso? Olha, Lázaro está batendo na sua porta. E você está perdendo a excelente oportunidade de testemunhar como crente e servo do Senhor. Aquele que vai morar no céu. Tem alguém aqui que vai morar no céu? Então nós temos que mudar nossa atitude, meu querido. Eu nunca esqueci de um mendigo lá na porta, no banco onde eu trabalhava, na escadaria lá, e eu estava descendo na pressa para almoçar, e está lá um pedindo esmola, e aí um colega que estava comigo, mais uns 3, pararam ali,
E ele disse assim, ó, pede aqui a esse, que ele é crente. Aí o mendigo olhou assim e disse, crente? Eita povo ruim, não dá esmola a ninguém. E eu fiquei com aquele negócio, e um amigo ainda disse, tá vendo aí, ó? E eu passei olhando, mas meu Deus do céu. Pois a gente tem que mudar isso, viu? Lázaro não teve, o texto diz, eu achei interessante, Lázaro não teve nem um enterro digno, um funeral, ou alguma honra quando morreu. Ninguém para chorar a sua morte. O texto diz assim no verso 22, aconteceu de morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Ó. O rico foi sepultado e o pobre nem sepultamento ganhou. A parábola que Jesus contou era para chocar mesmo. Quem sabe se Lázaro morreu lá num canto lá e secou os ossos para lá mesmo e ficou fedendo, ninguém se incomodou. O fato é que o texto nem registra que teve funeral, mas por rico teve. Eu estava no cemitério em Recife fazendo um funeral, logo quando eu terminei o curso, pastoreando por lá. E aí chegou uma jovem, adolescente, um casal, né? E chegou assim para mim e disse assim, o senhor é pastor? Eu digo, sou. Calor daquele, eu de paletó e gravata. E aí ela disse assim, o senhor podia fazer um ato de misericórdia e despachar o meu filho que morreu? Eu não tenho dinheiro para pagar um funeral. E ele vai morrer, ele morreu, e agora, aí começou a chorar. Deve estar no inferno. Tão pobre, ela achou que o filho dela que morreu, ela não tinha dinheiro para pagar a igreja, ou um sacerdote lá, e que ela não era evangélica, né? E não tinha dinheiro para pagar e achou que o menino ia para o inferno. Eu parei o que estava fazendo ali, disse assim, vamos lá, onde é que está? E foi lá no canto, eu disse assim para ela, eu vou fazer uma oração, vou pedir a Deus, mas eu quero te dizer uma coisa. O seu filho agora está nos braços de Jesus. Porque Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque de tais é o reino dos céus. Aquela menina chega a abrir um sorriso, daquela felicidade de receber aquela palavra, tão pobre, e pensou que seu filho ia para o inferno por causa disso. Aquele mendigo era assim, pobre ao extremo, e não tinha ninguém por ele. Mas na verdade, ele tinha muito mais do que aquele rico. E ele estava agora no seio de Abraão. O que essa parábola nos ensina mais? A parábola nos fala desse lugar chamado inferno. Que lugar é esse chamado de inferno? A palavra no grego é Hades. E a tradução vem inferno. Tem outras traduções bíblicas que já usam a palavra mesmo Hades. O texto diz no verso 23, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. A palavra no grego Hades é o Deus das regiões inferiores. Era Hades ou Pluto. Já viu aquele desenho do cachorrinho Pluto? Que as criancinhas brincam com ele? Aquilo no grego quer dizer o Deus das regiões inferiores. É um demônio. Então é a simbologia e o nome de um demônio das regiões inferiores. Então o Hades, o inferno, o Pluto. Então no inferno, estando em tormento. Então Hades se acreditava ser um lugar escuro e sombrio nas profundezas da terra. O texto de Apocalipse capítulo 20, em Apocalipse 20, versos 13 e 14, o texto vai dizer assim, e a morte e o além, ou Hades, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno, o Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Eu não quero usar outros textos aqui do Novo Testamento, da Bíblia, para falar sobre isso, mas só essa parábola para a gente entender um pouco mais sobre isso. Hades, ou inferno, é um lugar onde não existe misericórdia. Não existe misericórdia. Olha o que é que o texto diz no verso 24 e 25. Pai, o pai Abraão, tem misericórdia de mim. E o pai Abraão responde, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Hades é o lugar em que o pai não pode fazer mais nada pelo seu filho.
Não tem mais jeito. Por que o pai negou o pedido de um filho? Mesmo reconhecendo como filho. Mas o pai tem que respeitar a decisão que o filho tomou em vida. Você prega o evangelho, fala de Jesus para as pessoas, Deus quer que ele se converta, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas Deus nos criou com livre arbítrio. E você decide o que é que você quer da sua vida. A oportunidade está aí para a gente. Eu aproveitei. E você? Então eu já decidi minha vida. Mas tem alguns que não querem. Não, eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno. É uma decisão, uma escolha. Quando a pessoa diz, eu não quero o céu, ou eu não quero me converter, ou eu não quero compromisso com Jesus, ou eu não quero Deus, ele está dizendo, eu quero o inferno. Não tem outro lugar. Ou céu ou inferno. E o pai teve que negar o pedido do filho naquele momento, porque ele tinha que respeitar a decisão que o filho já tomou. O pai negou o pedido por total impossibilidade de transpor alguém daquele lugar para outro. O texto nos revela, ninguém passa mais de lá para cá. Ninguém. Não tem mais jeito. O pai negou o pedido do filho por motivo de justiça. O pai não poderia quebrar a sua própria lei e ordem estabelecida. Ele já avisou por meio de Moisés e pelos profetas. Deus, ele é o pai de amor, mas ele também é justiça. A gente só quer lidar com um Deus de amor, mas a gente esquece que Deus também é justiça. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Ninguém escapa da lei da semeadura e da colheita. Deus é justiça. E tem tantos crentes clamando a Deus por justiça, todos serão supridos no seu clamor. Todos serão supridos no clamor. Porque se você clama por justiça, você terá justiça na sua vida, meu querido. E eu não estou falando de justiça de homens. Eu estou falando daquela justiça que nunca falha. Não precisa você tomar a vingança nas suas próprias mãos. Deixa Deus agir, porque Ele é justiça. Justo juiz. E Ele vai agir. Não tem jeito. Deus pode até perdoar o pecado, mas as consequências do pecado, elas vão vir. Não tem jeito. O Hades é o lugar de sofrimento, de dor, de angústia e de tormento. O verso 23 diz, e no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe. O inferno é lugar de juízo, de castigo e de justiça divina. Não se trata de um lugar de calor. O chamado fogo do purgatório. Você já ouviu falar nisso? Você já ouviu esse conto de fogo de purgatório? Você sabe onde é que inventaram isso? Olha, não tem fogo de purgatório, não tem calor que derreta pecados. Só Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados. Só Ele perdoa pecados. Essa história da doutrina do fogo do purgatório é conversa furada. Sabe quando é que inventaram isso? No ano de 1563, no concílio na cidade de Trento, na Itália, pelo Papa Paulo III, para atender a interesses da igreja e as suas indulgências. Inventaram um fogo de purgatório. Não existe. Eu vou lá para o purgatório, aí eu passo um calorzinho, e aí depois eu saio e vou para o céu. A Bíblia está dizendo aí, não passa mais. Não vai passar. Não se engane. O assunto é tão importante e tão delicado até que a gente não pode arriscar. Arriscar a eternidade sem Deus, sem Jesus. E pode observar que lá ao redor do purgatório, se existisse, não tem mais nada. Não passa mais ninguém. Nem aqueles que quisessem, diz o texto. Não tem como a gente negar a palavra. E não precisa ser teólogo para poder entender isso, meu querido. O Hades é um lugar definitivo e irreversível. Quem está lá, quem foi para lá, não tem mais jeito. A sua situação é imutável
irreversível e definitiva para toda a eternidade. Não tem jeito. Pode rezar, pode fazer missa, pode dar oferenda, pode pagar promessa, pode clamar para os santos, tudo que tiver, pode fazer despacho, pode falar com a Dilma, pode falar com Cunha. Não tem jeito. Não tem jeito. Quem morreu, morreu. Ou foi com Jesus ou não foi. Não tem como mudar isso. E não cabe a gente julgar. E agora, será quem foi? Não, peraí. Quem foi que mandou você julgar quem quer que seja? Ninguém. Deus não mandou você julgar ninguém. Se foi para o céu, foi para o inferno, não é da sua conta. Não é da nossa conta. É da pessoa com Deus. O nosso desejo é que vá para o céu. Todo mundo. Se o céu fosse meu, eu botava um monte de gente lá. Mas é de Deus. É Ele que decide como fazer. É Ele quem manda porque é dele. Você entendeu isso? O Hades, o inferno, é um lugar onde os que foram não querem ficar lá. O rico está lá no inferno, vê se ele queria ficar lá. Aí depois ele se preocupa com os irmãos. Ele não queria ficar lá. Ninguém quer ficar para o inferno, ninguém quer ir para o inferno, na verdade. Mas está posto, diz o verso 26, um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para lá, não podem. Não tem jeito. Aí tem outro lugar que a Bíblia fala. É o seio de Abraão. Um lugar de paz, de sossego, tranquilidade, segurança, consolo, conforto. É uma paz, é uma maravilha, é bom demais. É um lugar excelente. Foi esse lugar que Jesus reservou para aqueles que creem nele. Quem vai para o céu aí? Se alegre, dê um aplauso a Jesus, o Senhor, porque é por Ele. Deixa eu terminar essa palavra. Mas tem uma coisa curiosa sobre o estado da alma de quem morre. Quando a gente morre, o que acontece? O corpo vai para o pó. Aquilo que a gente está vendo lá, que vai enterrar, vai queimar, vai fazer o que quiser, aquilo ali é a matéria, vai voltar ao pó. E o espírito vai para Deus, que o deu. Essa alma, tem gente que imagina assim, não, eu vou ficar dormindo, não vou ver nada. Vê tudo. Não, eu não vou me lembrar mais de nada. Lembra de tudo. Olha o que diz o texto. O texto diz que aquele rico que morreu, né? Ele se lembra. Primeiro ele vê. Viu ao longe. Então ele está vendo. E com a vista boa, viu? Está vendo longe. Ele vê lá distante. Está vendo. O texto diz também que ele se preocupa com os irmãos. A alma tem consciência quando está no inferno. A alma se lembra. A alma sobrevive à morte física. Então a alma sobrevive à morte física. A alma permanece consciente. Vê tudo. Argumenta, fala, pensa, lembra de tudo. A alma depois da morte permanece a mesma. Boa ou ruim. É do mesmo jeito. Olha só a autoridade daquele rico. Manda Lázaro. Pai Abraão, manda ele. Abraão podia ter dito, meu filho, o negócio aqui mudou, viu? Agora quem manda é Lázaro, viu? Agora o negócio inverteu aqui. Lá no mundo você era rico e mandava em todo mundo. Agora é você que recebe ordens. Fique quieto, calado, só esperando o julgamento final e o fogo que vai derreter sobre você. Acabou. Mudou as coisas, mas a alma daquele rico continuava a mesma. Manda Lázaro e manda. Aquele homem, o rico, a alma dele permanecia do mesmo jeito, mas uma coisa mudou. Ele quis dar uma de evangelista dos irmãos. Manda alguém evangelizar meus irmãos para que eles não venham parar neste lugar. E Abraão diz, mas não tem jeito. Manda, se alguém for dar testemunho. Agora ele está acreditando até em testemunho. Já pensou como mudou? Até em testemunho ele está acreditando. O rico, no seu desespero, estava agindo já desse jeito. Olha, meus queridos, essa parábola do rico e Lázaro, ainda que seja uma parábola muito simples, tem ensinamentos aqui tão importantes para você pensar, para você refletir. Refletir sobre a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. Diante de uma palavra dessa, qual será a sua decisão hoje? Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos participar da ceia do Senhor.
E eu quero que você fique pensando nessa palavra aí, meu querido. O que Deus quer que você mude na sua vida hoje? O que Deus espera de cada um de nós? Deus quer que a gente vença o pecado. Pois ao que vencer e só ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Eu darei um novo nome ao que vencer. Deus quer que a gente vença toda a tentação. Deus quer que a gente vença o pecado em nossas vidas. Nós temos que vencer isso. E eu quero declarar sobre a sua vida a vitória sobre todo o pecado, meu querido. É isso que Deus espera que a gente vença.